E é isso, para falar de saúde mental, trouxemos ela, Débora, psicanalista. Se apresente um pouquinho, brevemente, só para o pessoal te conhecer. Eu sou Débora Gouveia, eu sou psicanalista do coletivo Casanálise. Também trabalho com alimentação, com agroecologia, tenho outras vertentes aí na minha vida, mas estamos aqui hoje para falar bastante de saúde mental, de clínicas públicas. Não de agroecologia hoje, gente, não me cancele. Ô, galera do agro, não me cancele hoje. Hoje é saúde mental, hein? Pelo amor de Deus, tô brincando, fique à vontade, pode chegar pro papo que a gente tá aberto. E, Júlia, se apresente um pouquinho. Sou a Júlia, sou psicanalista, sou psicóloga brasiliense aqui em Piracicaba e analista do Casanálise. Vamos falar bastante sobre saúde mental hoje. Perfeito, então bora lá. O que é esse lance, assim, de saúde mental? A ideia que eu sempre tenho, assim, quando vai falar desse tema, é tá todo mundo louco. Ou será que a gente perdeu um pouco a loucura e a verdade, não estamos mais loucos e falta voltar a estar um pouco louco? O que é pra você esse lance da saúde mental hoje, desse povão aí? É uma forma interessante que você vai colocando, né? Porque a loucura, ela tá perdida, né? Ela tá fora, né? Ela tá tentando ficar fora dentro do sistema que a gente está vivendo hoje. E está atingindo, né, diretamente a saúde mental das pessoas, porque todo mundo tem um pouco disso, todo mundo tem um pouco de loucura, um pouco de ambiguidade, um pouco de incoerência. E querer ser uma coisa muito reta, muito estrita, que caminha em linha reta para chegar em algum lugar, dá muita complicação aí na saúde mental da sociedade como um todo mesmo, né? Perfeito, viu? A gente consegue definir o que é saúde mental? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem vários caminhos que a gente pode tentar buscar isso. Quando a gente pensa hoje que a tecnologia e as coisas todas estão muito rápidas, a gente pode colocar a saúde mental num lugar de, né, talvez um desespero. O que está acontecendo? Cadê a saúde mental das pessoas? Porque são muitos assuntos supérfluos que vão chegando, muita coisa, a gente não sabe mais o que a gente quer escolher. E acho que saúde mental tem a ver com o caminho do nosso desejo e não daquilo que é trazido o tempo inteiro, né? Tanta informação assim pra gente. Perfeito. Acho que entra nesse você. lugar. A gente consegue definir o que é saúde mental, assim? Como que eu me defino como uma pessoa que tem saúde mental? Existe isso? É difícil, né? É difícil. Eu acho que ter saúde mental é poder lidar bem, né? De alguma forma. Lidar bem talvez seja muito forte. Lidar, né? Lidar com todas as nossas incoerências, poder permitir que elas existam, né? Não querer achar a solução para tudo, talvez. Permitir esses colapsos que tem dentro da gente, né? Que a gente às vezes quer se adequar demais, né? Isso que a Júlia falou de o fora invadir demais o dentro e a gente não ter espaço para esse dentro, né? Então a gente precisa de espaço, de tempo. Não dá para ser tudo num ritmo só, como se a gente fosse máquina, né? Como se a gente tivesse função. Acho que saúde mental é entender o ser humano como um ser que não é só funcional. E eu acho que saúde mental também é a gente respeitar e saber lidar melhor com a nossa falta, né? Ao invés de querer preencher a todo custo com qualquer coisa e não deixar esse espaço reverberar o que será que a gente realmente quer, né? A gente não cuidar da nossa falta, trazer mais sofrimento do que necessita. Acho que Perfeito. isso. E se a gente está falando de saúde mental, e aí isso é um problema hoje em dia, né? E é o que todo mundo tem relatado em vários espaços que a gente frequenta, né? Vai conversar com alguém, sempre essa falta da saúde mental é importante. Então o que seria a falta hoje, assim? Quais são esses sintomas que aparecem, ou quais são os problemas que vocês consideram que são os grandes vilões da saúde mental hoje? É difícil dizer porque tem uma individualidade aí, né? Assim, o sofrimento psíquico, ele diz muito a partir do indivíduo. O que eu entendo como sofrimento, como que eu me relaciono com o sofrimento, o que me foi dado, né? A linguagem, que é a nossa ferramenta, né? Que é o que permeia tudo, né?
ela está inscrita a partir dos outros. Então, assim, o nosso sofrimento também vem dos outros, também vem, né? De um fora, né? Mas poder olhar para esse sofrimento e entender a parte que é nossa mesmo, né? Que a gente às vezes poder separar um pouco o que é demanda do outro, o que é desejo nosso, né? Aonde que tem um furo ali, como que essa angústia de não saber pode movimentar a gente para algum caminho e isso ser um alívio, e isso ser um cuidado, né? Acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de cuidado, né? A gente está falando de curas psíquicas, né? De algum tipo de cura, né? Perfeito. Perfeito. A própria palavra cura, né? Assim, se for buscar, a definição dela é cuidar de si, né? Assim, né? Muita gente busca essa cura como algo e aí, se for pegar ela é cuidar de si. Que interessante, né? Esse lugar. E é possível curar? Existe cura para saúde mental, Ju? Então, esse é um ponto, né? Eu acho que sim, dependendo do que você colocar como cura, se a cura não for nesse caminho de uma coisa pronta, rápida, miojo, eu acho que sim, tem cura. Eu acho que a cura é atravessar o que a gente sente, atravessar o nosso sofrimento, atravessar as coisas boas que a gente passa. E eu acho que a vida pode ser uma cura quando a gente para analisar. E se você fala atravessar, tem barreira. Quais são essas barreiras? São várias, né? Eu acho que além das barreiras externas que a gente tem que passar, tem as nossas próprias barreiras, nossas defesas, né? Nossos traumas. E a gente tem que atravessar eles para poder ter uma vida mais digna, né? Perfeito. Vocês estavam falando ali desse mundo louco, de várias informações, tudo mais, tudo rápido. O que você considera que hoje esse mundo que a gente está vivendo, do excesso de informação, do excesso de velocidade, tem produzido na nossa população? Vai produzindo, primeiro, um esvaziamento, né, de profundidade das coisas. As pessoas, com tanta informação, com tanta coisa que chega, a gente não tem tempo de se aprofundar, de parar para pensar, de entender o que a gente está lendo, de construir a partir da leitura algo novo, né? A criatividade está perdendo espaço, né? Então, é tudo muito, né? Quando eu digo da funcionalidade, é tudo muito funcional. Então, eu faço isso para conquistar tal coisa, eu faço isso para tal coisa, faça à toa, né? Fazer à toa é um ato corajoso de cuidado. O que você faz à toa, né? Uhum. É um ato corajoso de cuidado, poder fazer à toa, poder fazer de graça, sabe? Poder fazer porque faz bem, né? Quando que a gente perdeu o valor do que simplesmente faz bem, né? Então, do que realmente faz bem pra gente, do que realmente cura a gente, porque a gente está cuidando. Então, isso pode ser de uma atividade pequena, de tomar um café com uma pessoa que se ama, até fazer um esporte radical ou construir uma carreira dentro de uma área. Pode ser um monte de coisas, mas esse tempo de cuidar de si, de se aprofundar no próprio desejo, de entender o que está acontecendo dentro da gente e não virar essa máquina de entregar para os outros o que os outros querem da gente, né? Acho que o adoecimento maior é esse lugar, né? Tá todo mundo querendo entregar muita coisa, todo mundo querendo, né? Postar ali na rede social o quanto conquistou, o quanto fez. Agora era assim, agora é assado. Então, assim, fica uma competição de tempos, de velocidade, e cada um tem seu tempo, né? Ter uma vida boa não implica necessariamente as conquistas instagramáveis, né? E a gente não pode se perder disso. Perfeito. Vivemos a era da produtividade, né? Assim, qual é o seu problema? É que eu não sou produtivo, não estou funcionando no trabalho, porque eu não produzo o que eu poderia produzir, e aí eu vou em busca de inteligência artificial para me ajudar a produzir mais, remédios para me ajudar a produzir mais. E aí, Ju, que mundo é esse da produtividade, assim? Tem solução? Olha, quando você fala isso, me vem uma coisa, acho que da Maria Rita Kell, que eu li e faz muito sentido. A gente recebe todas essas informações e a gente vai se preenchendo dessas informações, a gente vai postando muita coisa também, e aí a depressão ela pode aparecer nesse lugar de que a gente tenta se voltar para dentro e não tem para onde segurar, porque essas coisas foram todas muito supérfluas, essa falta que a gente estava falando, ela não foi olhada, esse viver bem aí de fazer as coisas que a gente gosta e parar para viver isso,
não foi visto. Foi só acumulando um monte de coisas e a depressão é justamente esse voltar-se para dentro e não ter nada para agarrar, só uma avalanche. E eu acho que a produtividade é essa avalanche que vem para, né, tentar derrubar. Se a gente não tem um lugar para se segurar, fica difícil, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente tá falando desse mundo maluco que a gente tá vivendo, que todo mundo é lá de saúde mental, e aí a gente tem algo concreto hoje que é a porcentagem de gente com ansiedade, depressão, né, e todos os outros transtornos que a gente tem essa avalanche, né, até de diagnóstico que tem acontecido. Como que é pra você isso, assim? Primeiro, pra gente pontuar, o porquê o Brasil é o país que mais tem ansiosos do mundo? Eu acho que o diagnóstico, né, ele, em alguma instância, ele cria um falso alívio, né? Então, eu acho que, de maneira geral, as pessoas buscam por isso, né? Buscam alguém que fale assim, não é que você não é perfeito, não é que você não está dando conta, é que você tem isso daqui, né? E aí vira uma pílula de, então eu não consigo atingir isso daí que é inatingível. Em vez de a gente construir coletivamente, gente, é inatingível viver desse jeito. A gente vai ficando num lugar onde a gente toma uma pílula, né? Para falar, não, eu não atingi aquilo lá por causa desse diagnóstico, né? Então, porque no fim das contas está todo mundo ansioso, se sentindo não produtivo o suficiente, lutando para olhar para a própria produtividade. Mesmo as pessoas que estão com saúde mental, elas estão fazendo um movimento de lutar para olhar para a própria produtividade e aceitar que também precisa de tempo para relaxar, de tempo para lazer, de tempo para casa, para os filhos, para o nada. A gente precisa de tempo para o nada, né? Então, é muito complicado. E assim, não é minha área, diagnóstico, né? Essa parte que é mais da psiquiatria, da medicina, né? Mas a gente vê um excesso, né? A gente vê um excesso que a gente pode começar a questionar, sim. Por que esse excesso de diagnóstico? O que se quer produzir com esse excesso de diagnóstico, né? A quem serve termos tantos diagnósticos, né? Então, é importante a gente olhar para essas coisas, questionar e não buscar, assim, a primeira resposta fácil, que às vezes, é só porque eu não tomei o remédio certo ainda. E aí vira essa ditadura de eu sou o quê? Eu sou borderline. Eu sou ansioso. E é mais uma coisa que eu acho que entra nesse ciclo de adoecimento, né? Porque estão te ditando o que você é. Eu sou, já tá aí, né? Já Agora tá aí. Eu sou tá essa resolvido. cartilha, né? Exato. Mas assim, eu acho que entrando na psiquiatria, a gente também não pode descartar a importância de um diagnóstico para um tratamento, né? Nos momentos de um incêndio psíquico aí, isso é importante. Mas por isso que eu gosto da psicanálise. A gente pensa num diagnóstico como uma estrutura possível e não é fechado, é sempre a lápis, né? Eu acho que a gente pode mudar nossas concepções, mas baliza uma direção de tratamento, né? Acho Perfeito. Que é isso. Acho que tem esse lado mesmo do ajudar a gente a sustentar algo que não está bem, eu não olho para a falta, então o diagnóstico vem para me ajudar a sustentar esse lugar, né? E aí, ao mesmo tempo, é o que você falou, aí a gente tem vários outros avanços muito importantes da psiquiatria que acaba tendo essa balança que você falou. Para quem que serve todo esse diagnóstico? Né? Essa ditadura do eu sou isso, eu sou aquilo. Acho que o lance do autoconhecimento, né? Assim, um pouco de cuidado também com esse autoconhecer. De fato, você se autoconhece? Conhece o quê? Qual parte? Talvez, né? Um autoentendimento. Eu entendo que eu estou assim, eu sinto isso. Agora, de fato, você sabe o porquê, né? Acho que também esse cuidado do autoconhecimento são palavras que a gente está começando a ouvir demais, né? E tem esse cuidado. Mas aí quando eu tenho, assim, eu chego nesse momento. Porque por muito tempo a gente foi frescura. É frescura isso. Não, isso é frescura. Não, pobre não tem isso. Não, isso aí não tem, isso agora não. A gente vê que a pessoa fala, tá, entendi. Preciso de ajuda. E aí, qual é o próximo passo meu? Se agora eu sei que eu preciso de ajuda, né? Acho que a gente saiu do momento da negação, do é tudo frescura, e agora a gente entende que preciso de ajuda. O mais fácil é o remédio, né?
Mas qual que é o primeiro passo que você acha que é o ideal para alguém que está buscando essa ajuda? Então, fazendo um link com esse negócio do diagnóstico, né, dessa pílula que, de certa forma, tenta tamponar aí uma falta, né, que às vezes a gente não está dando conta de olhar, mas será que não está dando conta de olhar ou será que a gente daria conta, né? Então, eu acho que a psicanálise, né, tem um psicanalista, Fernando Lino, que eu gosto muito, que ele fala muito que a psicanálise é a possibilidade ali de não tratar as coisas como destino, mas colocar uma interrogação, né? Ela é a dúvida, né? Então, assim, até os diagnósticos mesmo, né? Fui diagnosticada com ansiedade, fui diagnosticada com TDAH, fui diagnosticada... Eu tenho. Duvide. Isso me define? Eu gosto Isso disso. me define, sabe? Eu sou isso. Bota uma interrogação. Eu sou isso. Mas é só isso. Vamos e será se que eu não posso ser outra? Né? Autodesconhecer, ao invés de a gente se autoconhecer, né? Acho que esse caminho é mais interessante. Quantos outros eu posso ser? Ou quantas possibilidades eu tenho de caminhos? Qual é a que me coloca de frente com o desejo? Acho que tem vários lugares, né, que a gente pode colocar, mas eu gostei disso, assim. A psicanálise, ela te dá o benefício da dúvida. Uhum. Ela te dá esse benefício que é importante e a gente perdeu um pouco isso, assim. Pô, você duvidou, você tá duvidando, então você não sabe, você não tem certeza. E você tem? Você aí tá cheio de certeza. Você tem certeza do quê? De qual caminho, né? E é isso que vão criando algumas barreiras, né? É o saber, é o que a gente acha que a gente sabe da gente mesmo que cria essas barreiras. Então, assim, uma pessoa que recebe um diagnóstico e coloca um ponto final nesse diagnóstico, ela não vai conseguir ultrapassar essa barreira tão facilmente, porque ali é uma barreira, né? Tudo bem, tem um alívio, né? Quando a gente coloca uma cerquinha no terreno, a gente tem um alívio. Isso aqui é meu. Né? Mas também tem um negócio que a gente... Tá, mas e se eu for ali? O que tem ali? Né? Será que aquilo ali não é meu mesmo? Né? Então, poder abrir mão, né? Essa busca de autoconhecimento não ser algo que vai ser um negócio fechadinho. Agora eu já sei de mim e estou pronto para dizer de mim. Né? Como se tivesse um laudo, né? Como se a gente pudesse criar um laudo. Não, a gente sabe da gente que a gente... O máximo que a gente chega do saber é saber que a gente não sabe nada, Exato. né? Quanto mais a gente se aproxima, esse lugar, ele é perpétuo. A gente vai sabendo que a gente não sabe e que não sabe de novo, e que não sabe de novo. Ai, que bom, né? Porque saber de tudo, eu acho que é um peso, né? Com Impossível certeza. também. E essa busca do impossível, talvez, de saber de tudo, é do que a gente tá falando aqui, né? Assim, de um lugar que o conhecimento foi... A consciência... O conhecimento, essas palavras foram colocadas como ordem, e a gente agora tem essa população que já entendeu que não sabe tudo, mas precisa mostrar que sabe, né, de alguma forma. Então, assim, tem esse lugar que a gente está colocado que... é uma caixa que dói, né, assim, uma caixa que machuca. Mas é isso, e aí? Pra onde eu vou agora? Já entendi, pra onde eu vou? O que eu faço com isso? Pra onde você quer ir? Nada mais psicanalítico. Perfeito. Tem caminhos e possibilidades que se abrem que vocês acham interessante? Tipo, a pessoa ir, ou não, sei lá, vá ler livro, vá buscar arte, ou vá realmente para uma terapia. O que vocês acham que pode ser um caminho interessante para alguém que está em busca agora desse lugar de saúde mental? Eu acho que você falou da arte, né? Eu acho a arte essencial, é um lugar, é uma saída muito incrível. O esporte também, acho uma saída maravilhosa. E a psicanálise, eu também acho que é uma saída. Eu acho que existem várias, né? E é que se enquadrar melhor ali no que você sente, se você se sente confortável, cada uma vai por uma vertente. Eu acho que a psicanálise, ela vai pela fala, ela vai pelo colocar pra fora ali, escutar a própria história, você falar das suas coisas que você não falou pra ninguém, você escutar isso de novo. Então esse é um caminho muito possível. E eu acho que a psicanálise num espaço público, por exemplo, é um espaço bem interessante, né? E a gente, como analista, a gente tem que estar pensando nisso. Perfeito. Você tocou aí a psicanálise em espaço público, assim, a gente falou ali, né? Passamos por um lugar da negação, é frescura. Mas também é uma realidade que o nosso povo não consegue pagar isso aí, não. É caro, é coisa pra rico. E aí? A psicanálise, ela
foi se elitizando demais, né? Ela não nasce, né, da elite, né? O Freud lá em 18 ainda ele já está falando que a psicanálise tem que ser tratada como saúde pública, né? Que do mesmo jeito que tem um cardiologista para alguém que está sofrendo do coração, tem que ter um psicanalista para alguém que está sofrendo do próprio pensamento, né? Sofrendo psicicamente, né? Então, mas aqui no Brasil, né, existe as clínicas públicas elas têm se fortalecido, principalmente pós-pandemia, né? A gente teve na década de 80, mais ou menos, teve um início disso, né, no Rio de Janeiro. Isso se perdeu durante uma época, assim, né, diminuiu bastante. E pós-pandemia está tendo uma retomada muito grande das clínicas públicas, que, na real, é um ato político mesmo, né, de sair dessa lógica que a psicanálise é da elite, né, que a psicanálise... Porque se a gente pensa, né, na psicanálise... no tripé mesmo da psicanálise, né? Que é estar estudando a psicanálise, que é estar sendo escutado por um psicanalista e estar sendo supervisionado, né? Como que uma pessoa da periferia pode acessar isso, né? Que jeito, né? Se para ser escutada ela precisa desembolsar um dinheiro que ela não tem, né? Então, assim, vai elitizando, porque também não vão tendo psicanalistas da periferia, porque vai criando esse impedimento. Perfeito. Então, hoje em dia, né, as clínicas públicas que foram se formando, hoje em dia tem institutos que fazem esses estudos, esses grupos na periferia mesmo de estudo, para ir formando psicanalistas dessa área, né, dentro dos territórios mesmo, que ali está uma ferramenta, né? A gente não pode tirar a psicanálise da sociedade. A psicanálise é uma escuta apurada do sofrimento psíquico que passa pela psicanálise, que passa pela sociedade, passa pelo sofrimento do racismo, da precariedade financeira, de tudo que tem na nossa sociedade, né? Das misoginias, de tudo. Então, assim, tá dentro da sociedade, né? Então, a gente precisa olhar ela para dentro da sociedade. Não pode só, na minha visão, não pode só fechar isso dentro da clínica, né? É um ato mesmo. A psicanálise é uma ferramenta importante, né? É uma ferramenta que vai dando espaço para a individualidade, para a história de cada um e para essa possibilidade, né? Você estava falando dessa psicanálise, desse como se cuidar, né? O primeiro passo, eu acho que poder olhar para si e dar espaço para o que a gente sente é o primeiro passo, sabe? Poder se autorizar a contar isso para alguém é um passo grandioso se a gente dá conta. Pode ser até para um amigo, sabe? Acho que já é um grande passo poder fazer isso. Se a gente consegue chegar num profissional e falar, eu realmente quero entender melhor o que eu estou sofrendo, o que é isso aqui que está aqui dentro que eu não sei nomear, não sei o que é, mas me toma. Não controlo, me toma. É algo que precede, né? Então, dá espaço para isso, né? Já está ali. Não dá, a gente não dá conta de tirar isso fora. Perfeito, perfeito. É a lógica do capital, assim, né? Assim, a gente também tem, como todas as outras coisas, a gente tem esse rapto pelo capital. Então, se não paga, não acessa. E aí a gente vai indo para esse lugar da distância da psicanálise com essa sociedade. Mas e aí, Ju? Falamos aqui de uma tal de clínica pública. O que é isso? A clínica pública é um ato político, é uma resistência, é um espaço onde as pessoas podem falar, onde tem alguém para escutá-las, onde a gente pode dar seguimento para que se fale sobre o sofrimento, para que se fale sobre possibilidades. E é o que a gente tenta fazer aqui, né, na Casa Análise, na Casa do Hip Hop. A gente está aqui para escutar, a gente está aqui para estar com a pessoa, né? Eu acho que é isso, assim. Mas é isso aonde, assim? Tipo, como que ela acontece? Ela é uma clínica pública, ela acontece no meio da praça? Ela acontece em qualquer lugar? É pago, não é pago? Como que é? Não é pago. Não é pago? Não é pago. Ela tem que ser gratuita. Uma clínica tem que pública ser gratuita. Assim, na verdade, eu acho que existem outras possibilidades, mas assim, no meu entendimento, sim, tem que ser gratuito. E pode ser numa praça, pode ser num espaço como a Casa do Hip Hop, que tem uma representatividade, que é aberto. E eu acho que é sobre isso a clínica pública, é sair do consultório, dessa lógica capitalista, neoliberal, que só quem é o burguesinho ali que vai acessar, né? Eu acho que é sobre ir para a periferia,
é ir tomando os lugares, é resistir a todo esse sistema que engole a gente, né? E como analista, a gente faz a nossa subversão ao sistema. subversão, a gente bota a psicanálise subversiva para agir, né? Perfeito. E qual que é a importância, né, de estar em espaços periféricos, espaços públicos para a população? Eu acho que a psicanálise, ela já chega sendo subversiva, né? Porque ela não quer botar ponto final e nem responder nada. E isso já é muito subversivo para a nossa contemporaneidade, né? E ter esses espaços públicos, né? Acho que dentro do que eu conheci de clínicas públicas, né, no Brasil, cada coletivo, né? Em primeiro lugar, precisa haver um coletivo, precisa haver um território onde há esse desejo de que isso aconteça, né? Então, e aí cada coletivo vai fazer a sua conta. Tem coletivos que se interessam mais, como eu disse, na formação de pessoas periféricas, de pessoas que se interessam por isso e não têm acesso, né? Tem coletivos e espaços que vão ser mais para esse atendimento público, gratuito, igual é aqui, né? O Coletivo Casanálise, ele não intenciona formar psicanalistas, ele intenciona fazer esses atendimentos, ouvir a história desse território, né? Das pessoas que chegam até aqui. Então, e isso é muito potente, porque a marginalização, as pessoas que estão à margem, elas não são escutadas, né? Elas não sentem a sua história validada. E ter alguém que pare para escutar por si só é muito potente, né? Ter alguém que vai lá, coloca uma vírgula em vez de um ponto final, uma interrogação em vez de um ponto final, né? Vai tirando os pontos finais para colocar outras coisas no lugar, né? E isso poder caminhar e ser uma nova narrativa da mesma história, isso é muito potente, né? Isso alivia demais o sofrimento, isso cria possibilidades da gente entender, possibilidades de coletivizar, de entender a dor de uma forma mais coletiva, de criar novas possibilidades de cura, de cuidado, que muitas vezes e normalmente não é individual, né? Vai ser a partir do coletivo, a partir do outro, a partir de conjunções de pessoas, né? E a clínica pública, ela vai mostrando isso, né? Então, assim, você ser atendido por um coletivo é diferente de você ser atendido por uma pessoa só, né? Existe algo ali muito potente, porque você tem uma transferência com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E isso produz efeito, a gente vê o efeito que produz. É individual ou é em grupo? É individual, mas a gente discute os casos entre todo o coletivo. Entendi. E aí é isso, assim, tem atendimentos que são pontuais, tem pessoas que vêm com uma situação, tem um atendimento, se sente aliviado e atendimento único, né? Tem pessoas que vão fazendo uma sequência, né? Tem gente que tá com a gente há mais de um ano, né? Vindo Legal. aqui. Então, isso vai construindo realmente um espaço de E também análise. tem um convite ao acompanhamento, né? Isso, e aí vai passando por todas as psicanalistas que estão fazendo parte do coletivo Entendi. nesse momento. A pessoa, ela também rotaciona e todo mundo... entendi, que Rotaciona. legal. Que legal. É muito potente. Lógico, cada coletivo vai fazer do seu jeito. Tem alguns coletivos que dão prioridade a ficar com 2, 3 pessoas atendendo um ou outro caso. No nosso coletivo, a gente vem de forma aleatória nos fins de semana, no sábado, né? Então, quem está aqui é quem vai atender. Isso vai ser levado nas nossas reuniões particulares e discutido para o grupo todo, né? Então, é muito interessante, porque é muito rico. É como se a gente fizesse uma supervisão ali entre várias, né? Isso é muito Legal. potente. Agora, licença, tá, gente? Agora foi a dúvida de psicanalista, assim. E a transferência? É possível chegar com essa rotação, uma transferência mesmo, de fato, uma análise? Ou é só uma escuta que se consegue? Como é que é isso? Fiquei curioso. É possível, é super possível, né? Acho que a pessoa, ela faz uma transferência com o coletivo, né, Dé? Legal. E a gente vê isso acontecendo. O nosso coletivo, como a Débora colocou, é muito importante que ele tenha esse desejo em comum. E isso faz a transferência poder acontecer e ocorrer, né, com as pessoas, mesmo transicionando, né, entre vários analistas. É bem legal. Bem legal o trabalho. Se quiser dar os recados de como que acessa, como que eu faço para chegar em vocês. Tô aqui em dúvida. Gostei desse projeto. Como é que eu faço para chegar em vocês? Tem a página no Instagram, Coletivo A gente Casanálise. vai deixar na descrição, tá? E aí a gente tem também aqui, né? Todos os sábados estamos aqui
A gente, na página do Instagram, a gente coloca o calendário. Então, assim, feriados normalmente não estamos, mas normalmente todos os sábados, das 9 ao meio-dia, em 2 psicanalistas, né? Estamos aqui atendendo, a gente coloca um caderninho. Só chegar, colocar o nome e aguardar o atendimento, né? Normalmente 2 atendimentos às 9, 2 às 10 e 2 às 11, para quem chegar aqui. E é isso, gente. Dê importância para a própria história. Cuidar da gente. A gente é a única pessoa que a gente vai conviver a vida inteira. Então, por que a gente não pode cuidar para que seja uma relação prazerosa, que a gente possa viver com a gente mesmo? Perfeito. Ju, quer dar um recado? Exatamente. E para que a gente possa também convidar vocês a estarem aqui, a ocuparem esse espaço junto com a gente e se escutar, né? Parar um tempinho para poder falar, se ouvir, entender, desentender algumas coisas, se questionar. Eu acho que esse é um espaço bem bacana para isso. E a gente está aqui nesse intuito. Perfeito, muito bom. Muito obrigado por ter topado. Adorei conhecer o projeto. Acho que a gente pode marcar vários outros, porque assim, tentamos ficar aqui assim, mas acho que tem tanta coisa potente que a gente pode falar. Então já fica aqui um pré-convite. Se a gente puder fazer outros, vamos fazer junto. Então muito obrigado mesmo. Gente, esse foi mais um Neuroticast. Faça tudo o que vocês têm pra fazer, tá? Compartilha, comenta, cancela, faz tudo que tem pra fazer. E é isso. E uma coisa que acho que ficou pra mim, sempre fica algo, coisa que se deu o direito de duvidar. É importante. Duvide. E é isso. Até a próxima. Tchau!